Sabe aquela cena clássica, quase um clichê, de uma sala de aula no final de semestre, ou tipo, de uma daquelas reuniões corporativas que parecem não acabar nunca? Uhum, sei bem. Sempre tem alguém no fundo da sala. Exato. Sempre tem aquela pessoa com a cabeça meio baixa, a caneta se movendo ali num ritmo frenético, na borda do caderno ou no verso de um documento impresso, e a primeira suposição de quem olha de fora, do chefe ou do professor, é sempre a mesma. Desatenção total. Total. Tédio absoluto ou, no mínimo, que a mente da pessoa viajou lá para o mundo da lua. E essa é uma imagem muito forte, sabe? Carrega um estigma imenso na nossa sociedade. Existe meio que um consenso não verbalizado de que o foco verdadeiro exige contato visual constante. Aquela postura rígida, né? Isso, uma atenção quase paralisada em quem está falando. Nós fomos culturalmente condicionados a enxergar a criação de desenhinhos aparentemente sem sentido como uma afronta, tipo uma quebra de produtividade ou falta de respeito mesmo. Mas beleza, vamos desvendar isso, porque a nossa exploração de hoje vai pegar exatamente essa ideia e virar completamente de cabeça para baixo. Com certeza. A gente tem aqui uma pilha fascinante de artigos, estudos de neurociência e pesquisas psicológicas que revelam coisas surpreendentes sobre o simples ato de rabiscar. A missão da nossa imersão hoje é desmontar essa imagem do rabisco como sintoma de desinteresse. É hora de quebrar esse mito. Guiados pelas evidências, claro. Vamos entender como essas espirais, esses cubinhos e formas nas margens das folhas são, na real, ferramentas cognitivas absurdamente sofisticadas. Ferramentas que servem para alavancar a criatividade, blindar o foco, resolver problemas e até, olha só, regular o nosso humor. E para dar o pontapé inicial nessa análise e ilustrar bem o tamanho desse abismo entre o que a sociedade julga e o que a ciência de fato sabe, a gente precisa voltar a um evento bem emblemático. A história do Conselho da ONU. Essa mesma. Há alguns anos, o Conselho de Segurança da ONU estava conduzindo uma reunião incrivelmente densa, tratando de umas questões diplomáticas bem complexas sobre o Oriente Médio. Um assunto super crítico. Muito. E durante essa sessão, Hillary Clinton foi fotografada pela imprensa de um ângulo que mostrava a mesa dela. Ela tinha uma cópia do próprio discurso ali e a mão dela não parava. A caneta preenchendo o papel repetidamente. E o que aconteceu em seguida ilustra perfeitamente o nosso condicionamento cultural, né? Porque a imprensa global, de forma quase unânime, pegou essas imagens que revelavam páginas cobertas por várias estrelas e espirais e publicou apontando como uma evidência inegável de desatenção. Exatamente. Sem entrar em nenhum mérito político aqui, o fato é que a narrativa focou naquilo como prova visual de que no momento de discussão sobre segurança global a mente dela estaria desconectada. Isso, o prato estava cheio para as manchetes de que ela estaria entediada, mas é aí que as evidências entram e mudam o jogo. A ciência discorda frontalmente da interpretação que a mídia fez naquele dia. Sério? Muito sério. Se a gente olhar para aquelas estrelas pelas lentes da ciência cognitiva moderna, a conclusão é que, ao desenhar repetidamente aquelas formas, ela provavelmente estava prestando o nível mais alto de atenção possível. O rabisco não é uma rota de fuga. É uma âncora de foco. Exatamente, uma âncora. Tá, mas como isso é possível? O que acontece na nossa cabeça, tipo na biologia da coisa, no momento em que a caneta toca o papel sem uma intenção consciente? Por que o nosso cérebro precisa dessa válvula de escape motora para prestar atenção? Então, para entender a mecânica disso, a gente precisa olhar para como o cérebro humano lida com os níveis de estímulo do ambiente. O cérebro opera tentando se equilibrar numa linha muito tênue entre a excitação máxima, que é o foco total, e a inatividade. Tá. Quando o ambiente fornece muito estímulo, os circuitos de atenção trabalham a todo vapor. Mas quando não tem estímulo suficiente, digamos, um discurso longo, monótono, sem nada visual, o cérebro não tem um botão de desligar. Ele não simplesmente apaga, né? Não, ele entra num estado neurológico muito específico, chamado estado de modo padrão. Ah, e o que esse modo padrão faz com a gente na prática? Quando a gente entra nesse modo, áreas bem específicas começam a brilhar nos exames. O lobo temporal medial, que é o grande arquivista das memórias, se acende.
O córtex cingulado posterior também entra em ação. Em termos práticos, essa é a rede do devaneio. É quando a pessoa está fisicamente na sala, mas a mente está, sei lá, reprisando uma briga de 3 anos atrás. Isso. Ou imaginando que vai ter para o jantar. O cérebro faz isso porque ele anseia por processamento. Se o ambiente está chato, ele gera o próprio entretenimento internamente. Só que ao fazer isso, a atenção ao momento presente despenca a zero. Nossa. Deixa eu tentar traduzir isso para uma imagem mental. É como se esse estado de modo padrão funcionasse exatamente como o protetor de tela de um computador antigo. Sabe aquele clássico screensaver? Adoro essa analogia, sim. Então, se a máquina fica ali parada, sem receber nenhum comando do teclado, a tela apaga e começam a aparecer aquelas bolhas flutuantes coloridas ou o logo rebatendo nos cantos. A máquina foi passear. Uhum. O ato de rabiscar no papel, então, seria o equivalente biológico a dar uma mexidinha no mouse de vez em quando. Tipo, não consome muita energia, mas impede que a máquina adormeça de vez, afastando o screensaver. É absolutamente perfeita essa analogia. A mexidinha no mouse dá o sinal de "continua aqui". E a literatura científica comprova isso. A pesquisadora Jack Andrade, da Universidade de Plymouth, fez um estudo brilhante que simula a vida real de forma implacável. O que ela fez? Ela gravou uma mensagem de áudio de telefone intencionalmente entediante. Uma gravação monótona, cheia de nomes de pessoas e lugares irrelevantes. Sabe aquele áudio que faz qualquer um perder o foco em segundos? O pesadelo de qualquer reunião de condomínio, basicamente. Exatamente. Aí, ela dividiu os participantes em 2 grupos. Para metade, ela entregou uma folha com várias formas geométricas e pediu para eles sombrearem as formas com um lápis enquanto ouviam. Sem se preocupar em fazer arte perfeita, imagino. Isso, a instrução foi clara. Não se preocupem com contornos, só preencham de forma descompromissada. A outra metade não recebeu nada. Foram instruídos a sentar e simplesmente prestar atenção total ao áudio. O cenário clássico da escuta atenta que a sociedade exige. Mas eu imagino que, ao testar a memória dessa galera depois, o resultado tenha desafiado o senso comum. Desafiou completamente. O grupo que ficou sombreando as formas lembrou de 29% mais informações detalhadas do áudio do que o grupo que ficou apenas escutando. 29%, caramba. Sim, os rabiscadores remperam nomes e lugares com uma precisão vastamente superior àquelas pessoas que estavam, teoricamente, com 100% do foco na escuta. Mas peraí, se a gente pensar logicamente, soa contraintuitivo. Porque colorir bolinhas sem sentido não deveria causar um engarrafamento de informações e competir pela nossa atenção em vez de ajudar. Essa é a grande charada neurológica, e o fascinante aqui é o conceito do ponto ideal de excitação. A genialidade do rabisco é que ele exige um nível de processamento incrivelmente baixo. Ah, entendi. O esforço para mover a mão não esgota os recursos do cérebro para processar a linguagem falada, mas é o estímulo exato para impedir que o screensaver dos devaneios seja ativado. O grupo de mãos vazias não tinha onde ancorar o excesso de energia. Então a mente decolou. Fez total sentido agora. Mas assim, se rabiscar mantém o cérebro alerta para tarefas chatas, o que acontece quando a gente aplica isso a problemas complexos, na criação de algo novo? Aí nós entramos no território da descoberta acidental. Quando a mão assume essa atividade rítmica e quase autônoma, ela relaxa a mente consciente, que muitas vezes é a barreira que nos impede de ver soluções óbvias, e deixa o subconsciente brincar de ligar os pontos. Cara, tem aquela história do matemático polonês nas nossas fontes, o Stanisław Ulam. Ah, o caso da espiral. Isso. A gente pensa em matemáticos debruçados intensamente sobre quadros, né? Mas em 1963, o Ulam estava numa conferência que estava dolorosamente chata. E ele começou a fazer o que qualquer pessoa faria. Desenhar num papel. Ele desenhou uma espiral quadrada e, por puro hábito, começou a preencher com números em sequência. Tudo no mais absoluto piloto automático. Sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma. E enquanto rabiscava sem pensar, ele decidiu circular os números primos. Foi aí que aconteceu. Olhando para o rastro visual que a mão deixou, ele notou um padrão espetacular.
Os números primos estavam se alinhando em diagonais perfeitas. Um padrão matemático oculto descoberto por causa de um rabisco de tédio. Exato. A espiral de Ulam nasceu do screensaver do cérebro dele. E o que é belíssimo é que isso não é privilégio da matemática. A prática dos gênios literários mostra isso. Alexander Pushkin e Fyodor Dostoiévski desenhavam os perfis e olhos dos personagens nas margens dos manuscritos enquanto escreviam. Nossa, não sabia dessa. Sim, e a J.K. Rowling também. Ela usava rascunhos visuais para destrinchar a trama. É o cérebro usando o movimento da mão como uma extensão do pensamento. É o que especialistas como Julia Forsythe chamam de visão sistêmica ou pensamento externo. Pensamento externo. Isso me lembra o caso que a professora de arquitetura Gabriela Goldschmidt documentou, o do estudante criando um jardim de infância. Esse caso prova isso de forma muito palpável. Sim, o estudante estava completamente travado no design das áreas de lazer. E sempre que ele empacava, ele começava a rabiscar a própria assinatura repetidas vezes no papel. Uma sobreposição caótica de letras. E foi aí que ele enxergou o padrão. Exato. Encarando aquele emaranhado das próprias assinaturas, ele notou padrões entre as letras e espaços vazios, e isso deu a ele o estalo exato para estruturar o layout final das áreas de recreação. A mente hiperfocada estava cega para a solução, mas a mão liberou a visão sistêmica. Impressionante. Mas olha só, a gente já cobriu matemática, arquitetura, memória auditiva. Mas e o impacto dos rabiscos nas nossas emoções íntimas? Como isso funciona como uma válvula de escape emocional? Isso é fundamental. Porque a linguagem falada é muito analítica e lenta. Quando o estresse atinge um limite crítico, tentar encontrar palavras gasta uma energia que a gente não tem. Teve uma plataforma, a Ubiscat, da Universidade da Califórnia, que capturou isso perfeitamente. Sim. Os usuários começaram a desenhar coisas super viscerais para expressar a exaustão, né? Isso. Pessoas desenharam cérebros fritos pela exaustão e prazos ameaçadores na forma de monstros. É uma prova literal de que uma imagem vale mais que 1000 palavras quando falta vocabulário para ansiedade. Mas dá para ler o que a pessoa está sentindo através dos rabiscos? Normal? Dá sim. O psicólogo Robert Burns vê os rabiscos como um verdadeiro eletroencefalograma de papel. A pressão da caneta e a forma traduzem o estado do sistema nervoso. Caramba. E como funciona essa decodificação? Desenhar muitas caixas indica uma busca por estrutura. Flores mostram uma fase mais gentil ou fragilidade. Agora, linhas intensamente cruzadas e fortes sinalizam ansiedade reprimida. Já elementos como estrelas e raios costumam apontar para o otimismo. Interessante. E a gente pode usar isso ativamente para baixar o estresse? Com certeza. Tem uma técnica anti-estresse muito prática da Christine Selby, do livro Chilling Out. Ela recomenda pegar um papel e desenhar uma única linha contínua que se curva e se cruza pela folha toda. Depois, você escolhe cores e preenche pacientemente os espaços em branco que se formaram nos cruzamentos. E por que pintar quadradinhos aleatórios acalmaria alguém num dia terrível? A repetição rítmica e previsível acalma a amígdala, que é nosso centro de luta ou fuga do cérebro. Como não tem regra estética, não tem como errar, então a amígdala relaxa e freia a produção de cortisol. Nossa, um boost de humor químico mesmo. Mas aí surge uma dúvida. Se eu quero desabafar, é melhor desenhar os meus problemas, tipo aquele monstro do prazo final, ou desenhar coisas boas? Essa é uma ótima pergunta. Intuitivamente, a gente acha que expurgar o problema é melhor, né? Mas um estudo de 2008 mostrou o contrário. Focar em imagens positivas, desenhar o pet favorito ou um avião decolando para umas férias, eleva o humor a curto prazo de forma muito mais eficiente. Sério? Sim, tentar desabafar sentimentos ruins no papel acaba validando o estresse. Mudar o foco visual desliga o circuito negativo muito mais rápido. Então, o que tudo isso significa, né? Depois de ver todos esses benefícios absurdos, será que a recomendação é a gente rabiscar o tempo todo em todas as reuniões e aulas, o dia inteiro? Não é bem assim. Existe um ponto cego no rabisco. O filósofo Jesse Prince fala da escuta pura, que é ótima para reuniões só por áudio com a câmera desligada. Mas existem 2 limites principais. Quais são? O primeiro é o limite de tempo.
Estudantes de medicina tiveram a retenção maximizada com uns 30 minutos de rabiscos. Depois dessa meia hora, a produtividade despencou. O corpo cansa. Faz sentido. E o segundo limite? É o conflito visual. Um estudo da Universidade da Colômbia Britânica provou que rabiscar piora a memória se a tarefa principal também for visual. Ah, tipo tentar lembrar de uma série de imagens ou de uma apresentação de slides enquanto se desenha. Exatamente. O cérebro não consegue lidar com a mesma modalidade competindo. O córtex visual entra em curto-circuito, tentando olhar para o papel e para a tela ao mesmo tempo. Tem um outro problema bem prático também. Eu, por exemplo, confesso que não tenho habilidade artística nenhuma. Se eu tentar desenhar um cavalo, vai sair um cachorro atropelado. Isso não gera frustração e corta o efeito calmante. Pode cortar sim se você tentar ser o Da Vinci. Mas a Suni Brown, autora do livro The Doodle Revolution, dá uma dica de ouro para nossa audiência. Qual é a dica? Use apenas a geometria básica. Linhas, pontos, círculos e triângulos. Só isso. Ah, isso eu consigo fazer. Pois é, fazendo isso, você evita que o cérebro comece a julgar a qualidade da obra, o que anularia totalmente o benefício subconsciente de relaxar a amígdala. Perfeito. Então, resumindo tudo que a gente viu, aqueles desenhos despretensiosos no canto do caderno são, na verdade, mecanismos super sofisticados que impedem o nosso cérebro de hibernar. Eles processam o estresse reprimido e até conectam ideias complexas. É a melhor definição. E eu encorajo todo mundo que nos escuta a pegar uma caneta na próxima vez que estiver preso numa ligação longa ou frustrado sem palavras. Simplesmente deixe a mão fluir, sem julgamentos estéticos. É um super conselho. E, para a gente fechar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem acompanha a gente. Nós acabamos de ver que o cérebro usa os movimentos livres da nossa mão para processar emoções e desvendar padrões complexos. Tudo sem que a gente perceba, né? Uhum. Isso levanta uma questão fascinante. Se um simples rabisco no papel esconde tamanho poder cognitivo, quais outros hábitos que a gente considera meio inúteis ou irritantes no nosso corpo podem ser, na verdade, ferramentas secretas de otimização cerebral? Nossa, excelente ponto. Fica a dúvida, né? Será que aquele pé batendo sem parar no chão debaixo da mesa, ou o hábito de andar de um lado para o outro pela sala enquanto a gente fala no telefone, será que tudo isso também não esconde superpoderes cognitivos que a gente ainda está por descobrir? Fica aí a reflexão. Até a próxima imersão.